Jesus algum não prometeu nada, e muito menos em voltar. Sim, exatamente isso mesmo. Essa narrativa de Paulo, ou construída no Novo Testamento, é uma construção teológica, ou seja, é uma construção mitológica que transformou um ser em um divino, lhe atribuindo poderes sobrenaturais, como o de ressuscitar mortos, por exemplo. Porque a Bíblia de Gênesis, Apocalipse é uma construção teológica, porque é uma construção dentro de um contexto religioso, o fantasioso, o mítico e o místico. Não tem um dito que possa ser atribuído ao Jesus histórico, ao Jesus de Nazaré, que fala que vai voltar. Então são as crenças pós-morte que falam na necessidade de um Jesus que precisa voltar. Jesus mentiu sobre a sua vida, mas Vini, qual Jesus? O Jesus histórico? Jesus histórico falou que ia voltar? Ou essa é uma crença que se desenvolve pós-morte de Jesus? Entende? Porque o primeiro autor a falar na segunda vinda de Jesus, seguindo cronologia, é Paulo. Então, Paulo é o primeiro autor a citar uma cronologia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses está ali datado por volta 48, 50, tem alguns autores que arrastam para o ano 45, né? Se você for pegar o Bible, que é um bom comentário sobre o material de 1 Tessalonicenses, não só 1 Tessalonicenses, né? A Uncle Bible tem comentários, né, para cada livro da Bíblia. Então você vê que, pensando um longo debate sobre datação de 1 Tessalonicenses, tem autores que vão arrastar ali mais conservadores para o ano 45, né? Mas eu sou do grupo que gosta de colocar entre o ano 48 e 50, né? Mas enfim, do 45 ao 50, o Paulo é o primeiro autor a falar, né, nessa segunda vinda de Jesus. A gente não tem um dito que possa ser atribuído ao Jesus histórico, ao Jesus de Nazaré, que fala que vai voltar. Então são as crenças pós-morte que falam na necessidade de um Jesus que precisa voltar, porque só aí o reino vai ser de fato instaurado, né? O próprio Paulo em 1 Coríntios diz que ele volta para instaurar, né, o reino e a vitória sobre todo o potestado. Então ele tem toda uma disputa ali de bem e mal, e por isso se justifica essa vinda. Essa vinda é a derrota definitiva do mal, toda a autoridade, todo o potestado, e a instauração do reino. Então Paulo está falando isso. E um detalhe interessante, 1 Tessalonicenses narra essa segunda vinda como a chegada de um monarca. Então a segunda vinda de Jesus é detalhada, é descrita em 1 Tessalonicenses como a chegada na cidade de um rei, né, de um monarca, de um imperador que vence uma batalha. Tanto que ele fala que os mortos vão receber primeiro Jesus, esse Jesus ressuscitado, esse Jesus da fé. Depois os vivos. Só que tem uma questão interessante aí nessa descrição. E faz todo sentido, né, nessa descrição de Paulo, ele falar que os mortos iriam receber primeiro. Porque quando você olha, né, a geografia das cidades antigas, os cemitérios, né, a casa dos mortos, a morada dos mortos, ela ficava fora da cidade, ela ficava na estrada que dava acesso à cidade. Então, se Jesus chega de forma muito similar, né, esse Jesus ressuscitado, a um rei que vence uma batalha, bem, então o rei que chega numa cidade de forma vitoriosa, no cortejo, ele de fato tem que passar pela estrada que leva à cidade, e ao passar pela estrada, ele passa primeiro pelo cemitério. Então, por isso os mortos iriam receber primeiro Jesus, depois ele chega na cidade, onde é a morada dos vivos, e ali estariam as pessoas que ainda estariam vivas. Então, veja, aí eu volto a pergunta para você, foi Jesus, o Jesus histórico, que falou que teria uma segunda vinda, ou é uma teologia que se desenvolve pós-morte de Jesus, é uma teologia muito ligada a Paulo, diga-se passagem, né, uma teologia paulina, porque a gente pode dizer que é uma teologia paulina por ser o primeiro autor, que está falando nessa segunda vinda, pensando os textos mais antigos. Depois você tem, logicamente, outros autores
que vão seguir esse raciocínio da segunda vinda. Mas não dá para se falar na ideia de um Jesus que promete que vai voltar. Inclusive, você tem os evangelhos deslocando isso para a boca de Jesus. Mas a crença, né, o primeiro a falar na crença da ressurreição, ou perdão, da segunda vinda, foi Paulo, em plena meados da década de 40, né, início da década de 50. Por quê? Quando se fala em Jesus histórico e o Jesus bíblico, são dois Jesus totalmente diferentes e antagônicos. Porque o Jesus histórico só foi apenas um homem simples, um revoltoso do Império Romano, camponês e analfabeto, que nunca realizou milagres e nem ressuscitou mortos. Já o Jesus da teologia, que é o Jesus da Bíblia, é um Jesus que até dava aula em seus sermões, um Jesus que realizava milagres, inclusive de ressuscitar mortos. Um Jesus que morreu e ressuscitou, que voltaria para restaurar o seu reino. Também existe o Jesus da fé. Sim, o Jesus da fé. E vou provar agora. Porque existem vários Jesus apresentados em cada denominação religiosa cristã ou simplesmente em cada vertente religiosa cristã. Porque cada vertente cristã tem um Jesus diferente do Jesus da outra vertente cristã. Por exemplo, a Igreja Católica tem um Jesus diferente da Igreja Ortodoxa. Já o Jesus da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa é diferente do Jesus da Igreja do Sétimo Dia e da Igreja das Testemunhas de Jeová. Já o Jesus da Igreja Pentecostal é diferente do Jesus da Igreja Deus é Amor. E por aí se vai. Então, são termos totalmente diferentes. O Jesus histórico é o Jesus homem, de carne e osso. Já o Jesus bíblico é o Jesus teológico, mitológico, uma criação humana. Já o Jesus da fé é aquele que é construído de uma visão diferente por cada vertente religiosa cristã. Ou seja, cada vertente religiosa cristã tem seu Jesus personalizado. Para você que não sabe, o cristianismo é considerada a religião que mais se tem vertentes religiosas cristãs e denominação religiosas cristã. Ou seja, ela ganha para o hinduísmo em diversidade de denominação religiosas. Já o hinduísmo ganha como a religião que tem o maior número de deuses. Então, é explícito, é nítido, quando é observado essas narrativas bíblicas teológicas são narrativas mitológicas, porque só dentro das narrativas mitológicas que existe e acontece o fabuloso, o mítico, ou seja, o sobrenatural, porque o fabuloso, o mítico, é uma característica de narrativas mitológicas, e a Bíblia é composta por essas narrativas mitológicas. Por isso que se diz que a Bíblia é uma construção teológica, porque foi o homem que criou essas narrativas para criar e dar sentido a uma nova religião ali entre o Oriente e a Europa. Essas construções mitológicas sobrenaturais em torno de um Deus é uma construção que existe em todas as religiões. Não teria sentido a criação de um Deus ou de uma religião se não atribuísse elementos mitológicos como poder sobrenaturais. Em todas as religiões e todos os deuses são poderosos, são criadores, têm o poder da cura. Mas o problema aqui são as pessoas que não conseguem entender que essas narrativas são mitologias, porque elas não têm capacidade de entender essas construções mitológicas e teológicas. Talvez por ignorância mesmo,
ou por falta de conhecimento? E a resposta está na cara lisa. Já estamos em 2026 da Era Comum e nenhum Jesus romano voltou e nem voltará, porque isso é apenas construções teológicas, mitológicas, em torno de personagem que nunca existiu como um ser divino. É o pior, que são pessoas que têm conhecimento acadêmico, que ainda acredita em um Jesus da Bíblia como algo histórico e real. Para mim, uma pessoa dessa é pior do que um analfabeto funcional, porque você não tem capacidade de interpretar e distinguir o fantasioso do real. Isso é retardamento mental mesmo. Porque é óbvio que os elementos contidos dentro da Bíblia como um todo são elementos mitológicos de uma construção teológica. Até porque no nosso mundo da realidade não existe o sobrenatural. Mortos não ressuscita, fé e oração não cura, pessoas com deficiência de uma perna ou de um braço não se restaura e por aí se vai. Por quê? Todos aqueles sobrenaturais que existem dentro da Bíblia não acontecem hoje em dia, só dentro dela, porque todas aquelas narrativas são apenas uma construção teológica que se fundamentou em torno de uma mitologia para dar sentido a mais uma nova religião, porque o cristianismo só é apenas mais uma religião dentre outras milhares de religiões que existem no mundo. Só apenas isso e mais nada. Só trouxe esse pequeno vídeo para um momento de reflexão. Porque não é impossível, ainda em pleno século XXI, as pessoas ainda acreditar nessas mitologias. Veja, para mim dar credibilidade às narrativas mitológicas existentes na Bíblia, também vou ter que dar credibilidade existencial às das milhares de narrativas mitológicas das outras religiões. Para mim dizer que realmente Jesus ressuscitou e subiu aos céus, também vou ter que acreditar que Maomé, Muhammad, ascendeu aos céus em um cavalo branco, se encontrando com Abraão, Moisés e Jesus em Jerusalém. Observe que o território do Oriente Médio atual é um celeiro de construções mitológicas religiosas. Foi no Oriente Médio que foram construídas as maiores religiões politeístas e monoteístas do mundo, porque era uma região onde novas civilizações, povos, reinos, tribos e impérios estavam surgindo e outras desaparecendo, e uma ia tendo contato com a outra e pegando elementos culturais da outra e incorporando na sua. Por isso que existe muitas semelhanças culturais entre as religiões do Oriente Médio. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.